Gente boa, ligue sua Bíblia, abra sua Bíblia, Lucas 15. Vamos ficar em pé, ler esse capítulo tão precioso para o nosso coração. Ninguém tem autorização de Deus para dizer qual é o melhor versículo da Bíblia. Ninguém tem autorização de Deus para dizer esse é o capítulo mais importante da Bíblia. Ninguém. A palavra de Deus é verdade de ponta a ponta. Alguns eruditos meteram a língua onde não devia, na minha opinião, e dizem que esse é um dos maiores capítulos da Bíblia. É verdade que gente não crente diz que uma das melhores literaturas do mundo é o Evangelho de Lucas. A narrativa, o jeito de escrever, a maneira de falar é uma das melhores literaturas do mundo. Não é gente crente, é gente que ama o que é belo. Quem nunca leu o livro de Lucas de uma sentada, precisa tomar providência nisso. O Evangelho de Lucas não foi escrito em versículos, nem em capítulos. É uma história sobre o Senhor Jesus. Um livro que foi escrito depois 20 anos ou 30 anos que o Senhor Jesus tinha morrido e ressuscitado. Circulavam muitas versões sobre Jesus de Nazaré. Lucas, então, começa seu evangelho dizendo que ele pesquisou todo mundo. Emocionante os 4 primeiros versículos de Lucas, porque ele escreve, dizem os eruditos que conhecem o grego, que é uma das porções mais intensas do grego, são esses 4 versículos, visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde os princípios foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, pareceu-me bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito o excelentíssimo Teófilo uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Então chegamos ao capítulo 15, e vamos ler todo o capítulo, por favor. Como os irmãos sabem, não existia capítulos até o ano 1200. Era um volume só. Lucas. Vamos lá? Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-no sobre os ombros, cheio de alegria. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe.
E o pai repartiu os bens entre os 2 filhos. Passado não muitos dias, o filho mais moço, aproveitando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada ou irresponsavelmente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Aí ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me levantar e voltar a meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus, contra o céu, e pequei contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se e levantando-se, foi para seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vista nele, ponham nele um anel no dedo e sandália nos pés, tragam e matem o novilho cevado, vamos comer e festejar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o novilho cevado. O filho mais velho ficou irado e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando vê esse seu filho, que sumiu com os seus bens, gastando tudo com as prostitutas, o Senhor mandou matar o novilho cevado para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar. Era preciso festejar. E alegrar-se, porque seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Vamos sentar? Pede a Deus uma porção do pão da vida e da água da vida que só Ele tem. Deus é assim, Deus vê o coração. Ninguém sabe que você orou, mas Deus sabe. É uma história com 3 cenas. Aqui nós temos 4 perdidos. Uma ovelha perdida, uma moeda perdida, um filho que perdeu, saindo de perto do pai, e um filho perdido dentro de casa. Nós temos um pastor, uma mulher e um pai. Nós temos um pastor que procura a ovelha perdida. Nós temos uma mulher que procura a moeda perdida. Nós temos um pai que não procura o filho que foi embora, mas que acolhe quando ele volta. E nós temos um pai que procura o filho perdido dentro de casa. E nós temos 3 filhos. Nós temos o filho mais novo, que pegou tudo e foi embora. Nós temos um filho mais velho,
que ficou dentro de casa com raiva do pai, e nós temos o Filho que conta a história, que desceu da glória e homem se fez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Nós temos festa, festa por ter achado a ovelha, festa por ter achado a moeda, festa porque o Filho voltou. Deus gosta de festa, e Deus nos convida toda hora para o banquete da graça, para o banquete da sua presença, para o banquete de estar com Ele. O povo engana você e a mim dizendo que tudo é por sua causa. É uma mentira. É tudo por causa daquele que desceu da glória e homem se fez, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória, a glória. Nós estamos num ambiente de tanto engano quanto ao evangelho, que nós achamos que Deus se move por causa da obra humana, da carne. Jejuei, por isso eu tenho bênçãos. Deus não se comove com obra humana nenhuma. Qualquer obra que você faz pelo próximo, que faz pelo reino, é porque Deus usou de misericórdia com a sua vida. E nós só entramos na presença do Eterno pelo novo e vivo caminho que Ele abriu pelo seu sangue. Orar é um presente. Você nunca pensou que a oração é uma coisa absurda? Você, que conhece um pouco de você, entrar na presença do Deus perfeito. O telescópio Hubble, maior sensação dos últimos tempos, que conseguiu ver 400 bilhões de estrelas, dizem eles, e descobriram que tem mais de 40 bilhões de galáxias, do qual a Via Láctea, essa esfera que nós estamos nela, nesse planeta miudinho, que roda ao redor do Sol, que é a menor de todas, mas tem 400 bilhões de estrelas. E aí, uma pessoa igual você e eu, ajoelha e ora para um ser empolgante desse, que nossas palavras não conseguem, e ele ouve o que você fala no coração. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Você está sentado aqui, é um presente de Deus. Um presentaço. Nós entendemos às vezes equivocadamente, pelo menos eu entendi há muitos anos, o versículo que diz assim: porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aí nós acordamos dizendo: obrigado que as suas misericórdias renovaram hoje. Ué, elas foram embora que hora ontem à noite? Que hora que elas foram embora? Aí você lê os profetas e você observa que a misericórdia do Senhor é quem nos deu sono, que a misericórdia do Senhor é quem nos sustentou, que a misericórdia do Senhor é quem nos fez sonhar, e que a misericórdia do Senhor que nos acordou para ir no banheiro, para não fazer xixi na cama, e que a misericórdia do Senhor nos abençoou, e enquanto nós dormimos, a misericórdia do Senhor ensinou o nosso coração, aleluia! Por isso que a última coisa que você deve pensar, você devia decorar o Salmo 63. O Salmo 63, verso 4 e 5, diz assim: como banha de gordura se enche a minha alma, quando no meu leito me lembro do Senhor, e nas vigílias da noite medito nas tuas maravilhas. E por isso que você não dorme bem, porque você vai dormir pensando nos problemas, e pensando assim: oh meu Deus, tinha tanta coisa para fazer hoje, acabou. Ai meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer amanhã. Vai dormir, Zé. Vai dormir, menino, deixa de bobagem. Você nem sabe se vai acordar. Toda vez que a gente dorme, a gente morre, porque a gente não dá conta, enquanto está dormindo, de nada. Por isso que a Bíblia diz que dormir é um sono. E quando você dorme, seu cérebro cura. Ai, Deus! Menino, e os cientistas
E os astrônomos estão tudo com a cara no chão. Sabe por quê? Porque o universo continua se expandindo. Quando o Senhor disse lá no livro de Gênesis, haja luz, lembra que ele falou, haja luz, antes de falar, haja sol e haja lua. Primeiro ele criou a luz, e porque a luz existe, o mundo continua se expandindo. Os astrônomos estão tudo pirados, porque eles não querem afirmar que há uma inteligência. Eles dizem que é uma inteligência, mas nós fomos revelados pela bondade do Senhor que não é uma inteligência, que é Jesus de Nazaré. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a luz dos homens, e Ele resplandece nas trevas. Ele virou um neném, e foi na barriga de uma mulher, e andou entre os homens, o Criador de tudo. E aí morreu numa cruz por você e por mim, e carregou nossa imperfeição. Porque se você for honesto, há muita imperfeição no seu coração, mas é muita. O pastor me honrou aqui com elogios que não mereço mesmo, porque ele não sabe nada do meu coração, porque se soubesse não deixava entrar. A história é sobre a graça de Deus. A ovelha e a dracma é que ninguém pode voltar para Deus, ninguém tem força de vontade para voltar para Deus, ninguém. Esse negócio de falar, você tem força de vontade, é a mesma coisa que falar com o defunto, ressuscita. Que defunto tem poder para ressuscitar a si mesmo? Se Deus não entrar na sua história, você não faz uma coisa boa, mais nada. E aí os teólogos nos ajudaram dizendo que existe a graça comum. O que é a graça comum? A graça comum é que os povos empreendem, que as pessoas criam empresas, que as pessoas dão empregos, que as pessoas aprenderam a ler, ensinam a ler, escrevem livros. Ninguém sabe se foi crente que inventou essa cadeira. E ninguém sabe quem comprou essas terras. A graça comum é tão maravilhosa que Deus usa até os que têm raiva de nós para abençoar a gente. Aleluia! Você não sabe se quem inventou esse microfone era um cara bandido, mas inteligente. Ele achava que era dele mesmo a inteligência. Que bobagem. Então a história aqui é sobre Deus que busca o pecador, Deus que toca no pecador, Deus que transforma o pecador. E a história começa politicamente. Porque publicanos e pecadores é uma questão política naquela época, porque os publicanos são os cobradores de impostos para os romanos. Os romanos são os opressores da nação. Israel tem uma esperança política, que o Messias vem e que ele instaura o reino. Mas quando ele vier, os primeiros a ser detonados são os publicanos, esses ladrões. Porque o publicano, muitas vezes, ele tinha que entregar o dinheiro. Quanto que é? 10 reais. Ele pode cobrar 50 e enfiar 40 no bolso, ele entregando 10, não estou nem aí. E aí vem um rabino, e diz que ele conversava com os pecadores, povo de má fama. Um amigo meu disse assim: Jeremias, eu não tomo guaraná nem bar. Sabe por quê? Para ninguém pensar que eu estou tomando cerveja. Que bobagem! Que bobagem! Eu tomo guaraná no bar e ainda faço assim, ó. Picha o que quiser, Zé. Nós temos muita coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. Então a graça de Deus. Então vem esse rabino, Jesus de Nazaré, vem fazendo bem, vem curando o cego, vem fazendo o surdo ouvir, vem abençoando aquele que chega perto dele, vem uma mulher de má fama, e vem aqueles que se julgam melhor do que os outros. São os fariseus, os estudiosos da lei, como você e eu, que às vezes vê a moça baladeira, seminua, sábado de madrugada, e nós saindo da vigília, olhando aquela moça, diz:
essa juventude está perdida. Nós nem imaginamos e nem oramos, porque dentro de 2 meses, 3 meses, ela vai estar dirigindo uma célula de oração, porque o Eterno envolveu com sua graça, buscou a ovelha perdida, buscou a moeda caída, recebeu o filho que desgraçou sua vida. Isso é o Evangelho. O Evangelho, a gente não considera ninguém pior do que nós. O Evangelho, todo mundo tem acesso àquilo que Deus dá, sua bondade e sua graça. Por isso que tem festa toda hora. Então vamos entender rapidamente e encerrar. Já está na hora. 9 horas, isso é hora de ir embora. A não ser que é vigília. Irmãos, eu fui pregar num congresso presbiteriano. E no congresso presbiteriano, irmãos, vocês já viram esse congresso? Que tem de tudo. Tem aviso, tem mais isso, mais aquilo. E pede isso, e pede aquilo. E tem quarteto, e tem coral, e tem dueto, e tem duelo, e tem de tudo. O culto começou 7h30, me passaram a palavra 10:10. Aí eu falei com o líder do congresso, eu vou pregar 5 minutos e encerrar. Ele disse, de jeito nenhum. Falei, então estou debaixo de autoridade. Falei, atenção, ninguém sai. Porque eles falaram comigo que é para mim pregar tudo. Então vai começar a vigília e o pau vai quebrar. Vou te dar uma colher de chá, vou fazer uma oração e você pode ir embora enquanto eu não te vejo. Preguei 1h30, ninguém saiu. E boas. Mas hoje não é assim não, porque eu preciso dormir. Uma ovelha perdida. A figura do pastor na Bíblia não é para o pastor, o substância nosso pastor, não. A figura bíblica de pastor é a liderança. E no Velho Testamento é a liderança política. Os reis são chamados de pastor, Davi é chamado de pastor, Nabucodonosor, Ciro é chamado de pastor. Os líderes da nação têm a obrigação de cuidar do povo. Agora, a figura aqui, todo mundo sabe, é o pastor lá da Palestina. Tudo que eu já li, talvez os pastores saibam muito mais do que eu sobre essa história, é que nenhum pastor tem 100 ovelhas. Ele tem que ser bilionário para ter 100 ovelhas naquele tempo. O pastor tinha 20, quando tinha muito, tinha 30. O pastor podia ser uma menina, podia ser uma criança. O pastor podia ser um menino de 8 anos, que conduzia as ovelhas. A ovelha é um bicho frágil. E o pastor guiava as suas ovelhas com a sua voz. Por isso que o Senhor Jesus diz, as minhas ovelhas hoje é a minha voz. Hoje, se o pastor quiser aplicar isso, não dá certo, porque as ovelhas ouvem a voz de todo mundo, menos a dele. Eles estão na internet, eles escutam Nicodemo, Subirá, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Ainda bem encher a paciência dizendo, esse sermão que o senhor pregou, eu ouvi ele do pastor Hernandes. Vai para lá. E o mestre Hernandes é anjo. Ele não é normal, não. Quem não gostar do mestre Hernandes, não vai para o céu. Menino, o pastor ia na frente cantando ou tocando uma flauta. E as ovelhas vinham atrás. O pastor não ia tocando a ovelha. Não, o pastor ia na frente. Mas a ovelha é um bicho desatento. Mas você sabe disso, nem precisa pensar em ovelha. Você já viu aqui aquelas cenas dos bois pastando aqui no norte de Minas, no tempo da chuva? Que o capim do lado de dentro é igual do lado de fora, mas a vaca mete a cabeça do lado de fora para comer lá. Ô crentalhada! Aí, menino, tinha aquelas ovelhas que elas sumiam. Ela ia ficando para trás, desatenta, e lá vai o pastor. A todo mundo.
Por isso que quando passa pelo vale da sombra da morte, os lugares mais escuros, ele passa primeiro. Quando o pastor passa, a ovelha passa. Nenhuma dor que você passa, Jesus não passou na frente. Toda dor. De vez em quando, irmãos, quando você lê Oséias, o Senhor manda falar para Israel: Israel, você quer que eu te pastoreio como um cordeiro, ou você quer que eu te pastoreie como uma vaca brava? De vez em quando eu acho que eu sou boiadeiro e não pastor, que eu vou atrás daquele povo lá da oitava, metendo o ferrão. Vamos, gente, vamos. Eu tinha que ir na frente tocando flauta. Depois os crentes também entendem errado. Nós entendemos por causa da cultura, né? A Bíblia é um texto antigo. Quando diz que ele deixou no deserto, ele está falando do deserto da Judéia. A gente tem a cabeça que ficou assim, aquela areia, deixou aquelas ovelhas naquela. Não é. É o deserto da Judéia. Quem já foi a Israel, mas quem quiser ir o ano que vem, vamos em abril. É aqueles lugares de pedra que tem pouca grama. E onde ali faz um aprisco. O aprisco era um lugar de proteção feito de pedras, para que à noite, ele era assim meio circular, e tinha uma entrada que era a porta do tamanho do corpo do pastor, porque ele deitava ali. Por isso que o Senhor Jesus disse: eu sou a porta. Você só entra nesse aprisco se passar aqui. Ei, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Filho de crente, marido de mulher crente. E você não entrega porque você quer, você só entrega se Deus já tocou. E o toque é lá dentro da sua alma. Você fala assim: ai, eu estou precisando de Deus. Então por isso que deixa as 99. Tem outros pastores cuidando naquele aprisco. Quando ele contou as suas, lhe faltava uma, e triste chorou. Não chorou não, levantou e foi atrás. Menino, você não leu bem não? Foi atrás. Pastor nunca foi atrás de mim. Calma, porque seu pensamento é errado. Fica aí pondo peso no seu pastor. O pastor é Jesus. Tem uns crentes que falam assim: meu casamento está com problema porque nossa igreja não ensina bem os casais. Você não tem Bíblia não, miserável? Você não lê essa Bíblia sua, o que Deus está mandando não? Lê essa Bíblia sua e pratica. Não vem encher não. Não, a igreja tem que ajudar, mas é você. Eu estou assim porque nunca fui cuidada. Mentira. Paulo está cuidando, Pedro está cuidando, João está cuidando, o Espírito Santo está cuidando e você não está nem. Cortaram meu som, aleluia, eu mesmo. A ovelha reuniu a turma, é claro, gente, diz que reuniu os amigos e os vizinhos. Por quê? Porque já foi lá no aprisco, já chegou em casa, e ovelha perdida. Por isso que quando Jesus disse: é melhor um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento, não está falando da igreja, está falando do fariseu. Está falando do fariseu de justiça própria, que acha que ele é o bom e que ele não precisa da graça de Deus, igual certos religiosos do nosso tempo que dizem assim: eu mereço muitas bênçãos. Você não merece nada, você merece morrer. É o que você merece. O resto tudo é lucro. Tudo. Melhorar a sua cabeça como servo do Senhor. Você não merece bom dia de ninguém. Quando alguém te dá um bom dia, glória! Aí nós ficamos criticando, dizendo: acho que fulano está com raiva de mim, que ele passou e nem me olhou. Nessa igreja assim, o pastor só gosta dos ricos. Mas que língua que você tem, pelo amor de Deus. Você sabe, nós estamos lá na oitava igreja, numa igreja crescente. Um dia, menino, na fila do supermercado,
Tinha uma dona pagando. E chegou uma outra dona assim lá, no 7º lugar atrás de mim. Eu reconheci aquela, fui lá e disse: menina, como é que vai? Que beleza, beijei e disse: oh, que bênção, você é da 8ª. A segunda que estava depois de mim, eu não sabia que era ela da 8ª. E ela disse: eu não vou ficar mais nessa igreja, porque o senhor faz acepção de pessoas. Onde, pelo amor de Deus, onde que foi isso? Eu estava lá naquela feira do supermercado. O senhor saiu daquele lugar, foi lá cumprimentar aquela mulher. É porque eu sou pobre. Eu falei: da cabeça ruim. Precisa aprender a viver melhor. Você é uma ovelha que, se o pastor não te buscar, você não vem. Você não vem no culto. Você não lê sua Bíblia. Se o pastor não for te buscar, primeiro você chega para a salvação. Mas para você continuar, o pastor tem que te buscar todo dia, todo dia, todo dia. O Espírito Santo vem e diz: vamos embora orar, gente boa. Vamos ler essa Bíblia aí, embora. Aí o Espírito Santo manda o pastor gravar uma mensagem para você: alô, irmão, o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza, Deus nos cuida, você não desanime. É Deus, é graça, é festa. Quem não batizou aqui ainda até hoje? Levanta a mão. Você, muito bem, menina, gostei da coragem. Quem mais? Não batizei até hoje. Quem mais? Quem mais? Quem levantou a mão? O seu ou ela que levantou a sua? O negócio é a gente, sabe? Você que tem que resolver isso. Você tem que resolver seu batismo. Você é crente. Jesus falou: quem é, batiza. Não estou preparada, nunca estará. Pode fazer 2 anos de curso de membro, 10 anos de curso de membro. Eu estou no curso de membro desde 17 anos. Ainda não estou pronto para batizar, mas já batizei, ó. Entrei na bondade do Senhor. É a mesma coisa a moeda. Você não dá risada, não? Por que Deus pôs uma mulher junto com o pastor e junto com o pai? É claro que não está desenvolvendo a doutrina da Trindade, mas é claro que não está. Mas pôs uma mulher. Diz um erudito que a palavra procurou diligentemente é a mesma palavra do aramaico que está lá em Gênesis 1, quando diz que o Espírito pairava sobre as águas, diligentemente olhando tudo. Deus põe uma mulher no ambiente da salvação. Os pais da igreja diziam que é isso que a igreja deve fazer, mas observa bem, tem uma mulher, menino, é que a imagem de Deus não é masculina, a imagem de Deus é homem e mulher. Deus é homem, Deus é mulher, e muito mais, Deus não é homem nem uma mulher, Deus é totalmente o outro. Mas poderá uma mãe se esquecer do seu filho? Pode, mas eu não me esqueço de você. Diz lá em Tessalonicenses, Paulo disse assim: eu amei vocês como a babá, como a ama de leite ama seus filhos, como a mãe ama seus filhos, e como pai, eu repreendi, eu corrigi e eu falei com vocês. O pastor é mãe e pai, o líder da igreja, a igreja é mãe e pai. E Deus tem sinais de feminilidade, não de feminismo, e de masculinidade, mas Deus não é masculino nem feminino, Deus é o eterno. Está entendendo? O Senhor Jesus é o eterno. O Senhor Jesus é aquele que você não põe fralda nele no Natal, não, beleza? Tem os crentes, quando chega no Natal, eles põem fralda em Jesus. Nenenzinho na manjedoura, fralda, fralda, fralda. O Senhor Jesus é o Rei da Glória. Ele está sentado no trono, Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, Ele reina para sempre, Ele é Deus conosco, Ele anda no meio da igreja, Ele está sustentando a igreja, Ele vive para sempre, Ele voltará e Ele nos levantará. Aleluia! Dora sua cabeça sobre o Senhor Jesus, hein? Uma mulher, nem
a ovelha volta sozinha, nem a moeda volta sozinha, tem que ir buscar. Aí vamos nos 2 filhos. O filho mais velho pediu a herança, e o mais novo, e o mais velho não brigou com ele, não. Pegou, porque o mais novo tem direito a 1/3, o mais velho tem direito a 2/3. O mais velho tem mais. E enquanto o pai está vivo, ele aproveita um pouco dos rendimentos para ir comendo, entendeu, né? O mais novo tinha um plano, pegar o dinheiro e foi. Os irmãos se lembram? Para o judeu, cuidar de porco é a pior coisa, porque se o porco encostasse nele, ele tinha que sair da vila e ficar 7 dias do lado de fora imundo. Se o porco encostasse, agora pense, conviver com o porco. Aí o menino voltou quebrado. O pai está olhando a estrada, disse que saiu, abraçou e beijou. Esse beijou aqui não é beijar até estalar. É igual a senhora que é bem casada e o marido viajou e ficou uns 15 dias fora. Quando o homem chega, meu Deus do céu. Queria juízo, viu, menino? Quando seu marido chegar de viagem, fique em casa para esperar ele, beleza? Ah, bem, você está chegando, Ah, bem, eu saí aqui, tarará, tarará. Mais tarde eu te vejo, viu? Você também, Zé. Quando a menina viajar, que for chegar, dá um jeito. Você está lá para buscá-la, para abraçá-la. Nem que seja uma margaridinha, entendeu? O pai não vai buscar o menino. As notícias chegam, ele está na balada. A notícia chega, ele está saindo com as donas. Eu vou te contar um caso, só quer o dinheiro dele. Já teve com a mulher tal, fama horrorosa, já teve com a tal, outro está morando agora com a outra. Ele é o samaritano lá de João 4. Já teve 7 e essa também já não é aquela certa. As notícias chegaram, porque o irmão mais velho sabe das notícias, porque ele falou assim, tá vendo? Ele gastou com as prostitutas. As notícias chegaram. Notícia ruim a seu respeito chega toda hora. E tem esses falsos amigos que comentam assim, nunca imaginei. O fofoqueiro não ora. O fofoqueiro comenta. Uma notícia ruim, a moça, a filha de fulano, engravidou. Professor da escola dominical. Não ora pelos filhos. Os filhos da igreja são nossos filhos. Quando qualquer pessoa da igreja tropeça, nós tropeçamos. É o que a parábola nos ensina. O pai sai para abraçar, porque Deus ama o arrependido. Deus ama o arrependimento. Deus ama o quebrantado de coração. Por isso que Deus falou, Davi é segundo o meu coração. Tem crente que só lembra de Davi, do caso dele com Batseba, mas não lembra dos salmos. Não lembra de tudo que Davi é. Porque a diferença de Davi é que Deus mostrou o pecado, ele quebranta. Não justifica. Ele admite. Ei, crente, está na hora de você ter o coração quebrantado, viu? Viu, belezinha? Aí tem um menino de dentro de casa. Todo mundo está lembrando. A roupa nova é porque é o dono da casa. O anel no dedo é para assinar em nome da família. E a sandália nos pés é porque ele voltou a ser dono. Ele não é escravo que anda descalço. O pai o restituiu. Ô, gente boa, quando você se converte, Deus te dá todas as promessas. Você é herdeiro em Cristo. Você não é órfão mais. Você não é rejeitado mais. Você foi adotado filho. Minha mãe nunca me quis. E daí? Deus quis. Eu sou feio, mas é mais do que você imagina. Mas Deus te ama assim mesmo.
O menino de dentro de casa. Eu tenho compaixão desse menino, porque esse menino também sou eu de vez em quando. Menino, o cara estava trabalhando, chega suado, e o pau quebrando. Que isso? Tem crente que não gosta de festa, pelo amor de Deus. Essa igreja nossa virou aquela bagunça. Ai, que saudade que eu tenho quando a igreja, lá em 1975, acabou aquele tempo. Tem igrejas, irmãos, que se voltar a 1980, 1960, elas estão felizes. Mas Deus não nos chamou para 1960, nos chamou para 2030. O pai sai para buscar o menino. E o menino ainda briga com o pai. É teu filho. É teu dinheiro. Você também recebeu, Zé. Você recebeu 2 terços. Se eu estivesse lá, eu ia falar com ele. 2 terços, Zé. Não enche, não. Mas ainda bem que eu não estou na história. Sabe o que é que o pai faz? O pai puxa o filho para ele e puxa o filho para a família. Ei, você tem que voltar para Deus e voltar para a família de Deus. O pai fala, é teu irmão. Mas essas igrejas, fala mal de sua família não, hein? Toda família tem problema, a sua tem. Toda família tem um piedoso. Toda família tem um que enche, achando que é melhor do que todo mundo. Toda família tem um que tem mais dinheiro. Toda família tem um pidão. E toda família tem uma piriguete. Sabe aquelas mulheres que vêm assim naquela família, a gente não sabe se ela está nua, se não está. Ela vinha assim, rebolosa, pode ser casada, pode ser cunhada, pode ser sobrinha, sei lá. A igreja de Deus é assim, tem de todo mundo. E Deus nos chama para amar esse povo com tanta doçura. Uma mulher que já foi para o Senhor, era um artista plástico e se converteu. A filha linda, seios formosos, pernas torneadas e vestia curto. E essa mulher brigava com a menina, está andando pelada. Porque a mãe converteu, mas a menina não converteu. E a mãe gritava, está andando pelada. Aí veio falar comigo, eu falei, não briga com ela não, você era assim. Você era desse jeito, sensualete. Agora que você está com as roupinhas melhor, ora pela sua menina. Aí ela me contou depois que um dia, menino, eu vi aquela menina chegando com aquela mãe, e na hora que fez o apelo, a menina foi lá na frente, entregou a sua vida a Jesus. Falei, que mistério é esse? Ela falou, pastor, eu segui o conselho do senhor. Eu pegava aquela sainha que parecia sainha de boneca. Ele falava assim, passando, falando, Senhor, põe um paninho aqui, Senhor. Estica aqui, Senhor, põe um paninho a mais aqui para essa minha filha, Senhor. Põe um paninho aqui, Senhor, um paninho. Aí pegava aquelas blusas, que não parecia nem blusa, aí ela falava, Senhor, põe mais um pedacinho aqui, Senhor, minha filha tão amada que eu amo tanto. Aí um dia a mãe parou de convidar para ir no culto, um dia a menina falou, eu quero ir lá na igreja da senhora. Falou, vamos embora. Ela falou, mas eu não tenho roupa para ir lá. Mas vai desse jeito, nem pensar que eu vou desse jeito. Mas minha filha, só se a gente sair e comprar uma roupa hoje, sábado de noite, vamos embora para o shopping. A mãe disse, pastor, do tamanho que eu pedi a saia, ela escolheu. Pensa numa mulher extraordinária hoje, uma esposa de pastor, uma mãe, essa menina, porque a graça de Deus nos abraça. A história termina com Deus celebrando o arrependimento. Mas a história termina sem saber o que o rapaz mais velho resolveu. Sabe por quê? Que é para você entrar na história. Para você pensar se você é a ovelha perdida, se você é a moeda perdida, se você é o filho que chutou o balde, que converteu, recebeu tanta bênção dentro de casa e chutou o balde, não quer saber. Se você é aquele que está gastando sua vida sem Deus, ou se você é o duro de coração,
que não quer entrar na festa da graça. Resolvei, beleza? 2 aplicações pastorais e uma missionária. Primeiro, a igreja precisa ir buscar os crentes que quebraram na pandemia. Uma ovelha que não dá conta de voltar, uma moeda que está fundada nas emoções ruins. Não é para xingar ninguém, não é para ir lá buscar. Vamos embora, vem cá, vem. Abracei uma mulher essa semana, que ela disse: tem 2 anos e meio que eu não vejo o senhor. Falei: ainda bem que você me viu hoje, me beija aqui. Minha mãe de oração, 81 anos, 2 anos e meio, sem voltar na 8ª. Você precisa entrar na história. Quem é você? Essa história é a seu respeito. Por isso que você precisa entrar na história. E aí você ou entra na festa ou fica fora da festa. Deus gosta de festa. E Deus quer você na festa da graça. Vamos ficar em pé? Isso é uma aplicação pastoral. Outra aplicação pastoral. Você perdeu muita coisa. Perdeu a paixão pela Bíblia. Perdeu a paixão pelos irmãos. Perdeu a hora devocional com a família. Essa semana eu visitei, semana passada, visitei o pastor Márcio Valadão e levei um dos pastores jovens nossos. Aí o pastor perguntou: pastor Márcio, posso fazer uma pergunta? Ele disse, aquele jeito que só o pastor Márcio sabe falar, aquele mel. E ele disse assim: pode falar, meu filho. Ele disse: que hora é a sua hora devocional? Ele disse: não tem hora devocional, porque isso é encontro. A gente não fica programando encontro com o Senhor. Ah, minha devocional é de 6h30 a 7h30. Que isso, vocês viram uma religião. É aquele encontro da vida. Não tem hora, tem relacionamento. Respondeu o menino e acertou na minha cabeça. Perdeu o culto doméstico. Buscar a sua moeda perdida. Perdeu a pureza, menina, no namoro. Você também, Zé. Recuperar. Qualquer homem, qualquer mulher tem pensamentos sensuais. Não vai perguntar se é o marido se teve, não. Ele teve. Você não precisa saber. Ela também teve. Você, bem, não pergunte. Eu ri demais um dia desse em Belo Horizonte. Tem um viaduto que a gente sobe assim, ó. E eu vim orando pelos casais. Menino do céu, comecei a rir sozinho. Fiquei assim, aquela mulher que está brigando com o marido, que está com raiva dele, que está saindo para trabalhar. Guarda aquela mulher, aquele homem. Estou eu orando dentro do carro. Aí o menino do viaduto fez assim, ó. Quando desceu, o prédio em frente assim. Sabe aquele modelo que conta os gumos da barriga? Aquele cabelo assim moderno. E aquela boca, Angelina Jolie. Eu falei, aquela mulher vem aqui xingando aquele homem e vê essa foto e fala: meu Deus, isso aqui é uma boca boa para beijar. Jesus tem misericórdia, ainda bem que eu tenho aquela boca murcha lá em casa que é minha. Aleluia! Uma mulher dessa vai contar isso para o marido, pelo amor de Deus, só se ela for tantã. Ainda bem que tem algum juízo. Olha, se toda mulher bonita que seu marido achasse bonita na rua, apitasse dentro de sua bolsa, você estava doida. E vice-versa. Então acalme-se. É o meu mesmo e acabou. E o diabo tira a mão dele que ele é meu e acabou. Tira a mão aos piriguetes que é meu mesmo e acabou. E pronto. Eu tenho um amigo que foi transexual até os 30 anos de idade, até os 25. Converteu, casou-se. Ele tem 30 anos de casado. Todo dia a mulher acorda mais cedo que ele, ajoelha nos pés dele, segura os pés dele e diz: Senhor, firma os passos do meu marido. Nunca aquele homem caiu, nunca.
Recupera o que você perdeu, beleza? E tem uma aplicação missionária. O que é? Nós temos que buscar o perdido. Gente do céu, tem que ir lá, ali, ó, do lado de fora. Tem que ajudar o Brasil a melhorar, tem que buscar o perdido. Tem que abençoar as pessoas. Nós somos da festa de Deus. Amém? Então vem na frente os casados, rápido, para não atrasar mais. Com a mulher sem a mulher, com o marido sem o marido, na frente ligeiro. Já vem, fala com Deus. Deus, eu quero recuperar tudo, Deus, o amor, a alegria. Eu quero recuperar o riso, o beijo na boca, a felicidade. Eu quero recuperar a unção lá em casa. Eu quero recuperar tudo. Deus, eu quero essa festa lá em casa, a festa de Deus na nossa casa. Os divorciados e as viúvas vêm também. Vamos, gente! Não tem um divorciado aqui? Maravilha! A solteirada vem também. Não é porque você é solteiro que você é menor, não, entendeu? Melhora a sua cuca. Ah, solteiro encalhado. Vê se você limpa essa boca para falar dos nossos filhos e filhas, beleza? Filha, a gente ora, não xinga. Está encalhada. Vira essa boca para lá, sua boca de fossa. Nossos filhos a gente abençoa. Salmo 144, 12, que os nossos filhos sejam como plantas viçosas. Vamos orar, né, irmão? Vamos cá, nosso pastor e a esposa. Como é que você chama, menina? Fernanda. Irmãos, antes de orar, um aplauso gostoso. Tudo que essa igreja recebe passa aqui, ó.